A paz do Senhor a todos, né? Aqui quem fala é Fábio Andrade. Vamos hoje para a nossa lição número 5 da Escola Bíblica Dominical, né? Lembrando que estamos vendo o livro de Tessalonicenses, né? E estamos na lição Paulo explica a sua ausência, né? Então, aqui quem fala é Fábio Andrade. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, conversar, trocar uma ideia. Então, abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler do verso 17 ao 20. Me acompanhe aqui nesta leitura, tá? Como eu sei decorar do texto, eu nem vou olhar para a Bíblia. Então, olha só. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Tá? Pelo bem que quisemos, uma vez e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e alegria. Então você vê que Paulo ele faz um comentário até forte com relação ao sentimento que ele tinha pelos Tessalonicenses, né? Então, vamos começar a ideia do seguinte. Essa lição ela tem como objetivo nos levar a perceber duas coisas. Dependemos de Deus, tá? Nós precisamos de Deus sempre, em todas as coisas da nossa vida, né? E assim como também precisamos dos nossos irmãos, né? Precisamos uns dos outros. Isso é o maravilhoso da vida, é que nós não conseguimos nada sozinhos. Eu não consigo fazer nada só. Eu sempre preciso de alguém comigo para me auxiliar, né? Então, isso é Deus nos dizendo, olha, você não é ninguém. Até porque muitas vezes as circunstâncias da vida podem nos levar a achar que talvez tenhamos toda a sabedoria ou conhecimento, mas tudo que há de bom em nós vem de Cristo. Então, a carta de Tessalonicenses ela mostra um relacionamento entre um líder e o seu povo, um líder que realmente amava o seu povo, um líder que queria o bem da igreja, né? Então, você observa isso na carta aos Tessalonicenses. Então, vamos olhar para o ponto 1, que é assim, homens de Deus sujeitos a frustrações. E aqui, gente, eu sempre que posso bato nessa tecla. Todos nós, indistintamente, estamos sujeitos a frustrações. Jesus, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu vou pensar, se Jesus, que foi Jesus, que é Jesus, que ainda está vivo à destra de Deus, passou por frustrações, por que eu, um pobre mortal, ia querer viver uma vida sem nenhum tipo de frustração? Outro detalhe importante, próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, nós vamos passar por isso, nós vamos passar por aflições. Problemas não são consequências de pecado. Há alguns que são, que há erros que cometemos, que eles nos trazem consequências, mas o sofrimento nem sempre é consequência do pecado. Você entende? Que nem quando aquele jovem de nascença estava lá e os discípulos, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Deus, não, ninguém pecou, não foi nem ele nem os seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a magnitude, o poder de Deus. Então, tem coisas que, embora não entendamos, está tudo dentro do plano / controle de Deus. Ele sabe o que faz. Então, cabe a nós, pobres mortais, entendermos que Deus é Deus e nós somos pessoas, somos meros mortais, né? Somos dependentes daquele que fez os céus e a terra. Lá em Eclesiastes capítulo 3, é interessante o seguinte, Salomão ele foi o homem mais sábio que cobriu esta terra, só perdendo em conhecimento para o próprio Jesus Cristo, né? Então Salomão ele era extremamente sábio, extremamente capaz, só que mesmo assim Salomão ele se perdeu na sua vida, né? Ele foi levado a se afastar de Deus pelas 1000 mulheres que tinha, né? Pelo tanto aí de mulheres, né?
Então Salomão ele se afastou. E aí no fim da vida, Salomão, já frustrado com tudo, ele escreve o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é o livro mais ácido da Bíblia, disparado, que é o livro de alguém que chegou no fim da vida e disse: me frustrei com a vida. E embora sejam essas circunstâncias, o livro de Eclesiastes é um livro muito bom, muito interessante. Lá em Eclesiastes capítulo 3, o nosso amigo Salomão, ele diz assim: tudo tem o seu propósito determinado e tempo para todo propósito debaixo do céu. Então existe tempo para tudo. Então, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, há tempo para tudo. É engraçado, a psicologia ela defende que nós, os seres humanos, sofremos mais impacto com o que há de negativo do que com o que há de positivo. Então, muitas vezes nós supervalorizamos as coisas ruins ou damos a ela um peso ou uma importância que não existe. Então, o meu irmão, eu tenho um irmão, Ramon, ele sempre fala isso. Ele diz assim, mano, os tempos bons passam. Aí eu sempre repito, sim, os tempos bons passam. Ele diz assim, se os tempos bons passam, imagina os tempos ruins. Então tudo passa, tudo é passageiro. Então a gente tem que entender que há tempo para tudo, que os homens de Deus, eles também sentem frustrações. Né? Os homens de Deus se frustram, os homens de Deus sofrem, os homens de Deus se aborrecem muitas vezes com o próprio Deus e se frustram com a vida. Porque nós passamos por isso, nós somos seres humanos, dotados de sentimentos, de vontade, de tudo, acontece. E é nesse momento que a gente tem que deixar o nosso coração aberto para que Deus venha restaurar a nossa vida. Nós tivemos numa live muito legal sobre o paradoxo de Pagliatti na quinta-feira, Pastor Felipe, o grande imortal, e eu, pobre mortal. E falamos justamente sobre isso, sobre frustrações. Por exemplo, você vê grandes agnósticos da história, como Bertrand Russell, entre outros, que falaram muitas vezes coisas pesadas para Deus ou contra Deus. E eu até coloquei, olha os profetas, Jeremias, Isaías, Abacuque, eles muitas vezes falam coisas que você, meu Deus, ele disse isso para Deus? Disse. Mas por quê? Porque eles foram levados por momentos de frustração. Então a gente tem que entender que nós passamos por isso. E a gente tem que ter maturidade para segurar. Muitas vezes Deus ele nos explica o que está acontecendo. E tem muitas vezes que Deus não explica. Deus é Deus e acabou. Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 2 anos de idade. Então, se eu for querer falar para ele sobre finanças, sobre custo de oportunidade, cair, se eu for falar sobre essas coisas mais complexas, hoje, talvez amanhã ele entenda, mas hoje ele não entenderia, porque o nível do conhecimento falado é maior que o nível de conhecimento que ele tem hoje. Então, não daria para eu conversar com ele sobre isso. A mesma coisa se aplica a Deus, embora sejamos inteligentes e não tenho dúvida disso, mas a sabedoria de Deus ela é infinitamente superior à nossa. Então tem muitas vezes que mesmo Deus explicando a gente não vai entender, não importa quantos diplomas eu tenho ou quanto conhecimento eu acho que eu tenha, Deus sempre será mais sábio do que eu. Então tem coisas que não dá, não vai explicar. E aí você diz assim, mas Fábio, o problema é que se Deus me explicasse, eu entenderia e eu não sofreria. E aí eu relembro a você, Jó sabia o motivo do seu sofrimento? Não, e Jó reclamou muito com Deus. Tá? Jeremias sabia o motivo da destruição do país, do povo ter ido cativo, tudo está acontecendo? Jeremias sabia. Jeremias sofreu menos? Não. Jeremias sofreu tanto quanto Jó. Então, muitas vezes, saber o motivo das coisas não auxiliará em nada e não diminuirá em nada o nosso sofrimento. É aí que entra a questão da confiança. Eu vou confiar em Deus e deixar isso na mão de Deus. Tem um
um escritor que é muito interessante, ele diz assim, William Knight, né? Ele diz: se vemos as mãos de Deus em todas as coisas, deixemos todas as coisas nas mãos de Deus. Esse foi o comentário de William Knight. Então, que a gente possa aprender isso, né? Então, Paulo os deixou com muita relutância. Então, Paulo não pôde permanecer por muito tempo com os Tessalonicenses. E Paulo, ele mostra a tristeza dele disso. A tristeza em não poder estar desempenhando aquilo que ele sabia que poderia fazer pela igreja. Então, a mesma coisa eu pergunto para mim e para você. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. O que você tem feito com eles? E aí, vamos imaginar que você esteja afastado da obra, afastado dos caminhos. Que sentimento tem surgido no seu coração com relação a isso? Será que você se sente triste? Ah, não, caramba, eu estou triste, estou afastado. E agora? Que sentimento você tem? Sabe que eu peço a Deus que seja gerado no seu coração um sentimento de incomodação, caso você esteja afastado ou esteja deixando de fazer aquilo que Deus te capacitou ou que Deus te mandou fazer. Fazer a obra de Deus não é só na igreja. Eu faço a obra de Deus na faculdade, no meu trabalho, em casa. Quando eu falo obra de Deus, não pense que eu estou falando obra de Deus somente na igreja. A igreja é o último lugar, entre aspas, do trabalho. O meu maior trabalho, seu maior trabalho é nas ruas, é na minha família, é onde eu estiver. Entende? Então, vamos prosseguindo. Paulo sentiu um vazio, ele se sentiu mal por não poder estar desempenhando. E você, caso não esteja desempenhando, que sentimento você está tendo? Né? Que o Espírito Santo possa gerar incômodo em nossos corações. Ponto 2. Paulo fez várias tentativas para visitá-los novamente. Então, Paulo tentou ir visitar a igreja, só que ele não conseguia. Então, fica um pouco incerto o que se fala, mas tem o autor da revista, ele nos menciona 3 pontos. Ele diz assim: primeiro, podia ser falta de desejo ou empenho? Não. Paulo, de forma alguma, era alguém preguiçoso, alguém que não estava a fim de trabalhar. Então, podia ser o mundo ou pessoas? Pode, fica aberta essa interpretação, mas Paulo menciona o próprio diabo, né? Ele menciona o próprio Satanás. Tá? Então, Paulo deixa em aberto ali, porque foi o Satanás. Tá, mas foi o Satanás em quê? O que Paulo não explica de forma detalhada. O que vale a pena deixar claro é que Paulo, por algum motivo, foi impedido de visitar a igreja, e ele, como líder que amava a igreja, se sentia totalmente incomodado por não estar ali auxiliando a igreja. E aí a gente vai para o ponto 2, que é: homens precisam de parceiros no ministério. Eu e você precisamos entender que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós precisamos de parceiros, precisamos de ajuda, precisamos ter pessoas ao nosso lado. Tá? Jesus, eu sempre menciono isso, Jesus sempre orientou a coletividade. Porque Jesus, você vê a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Ele não diz Pai meu. Ele diz Pai Nosso como se estivesse um monte de gente no mesmo lugar orando. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então, ele não diz venha a mim. Ele diz venha a nós. Ou seja, suscitando essa coletividade. Você entende? Onde estiverem 2 ou 3, lá eu estarei. O que 2 ou 3 ligarem na terra será ligado no céu. Então Jesus sempre chamando a coletividade. Você não vai longe só. Eu não vou longe só. Você que é líder, você que comanda alguma sessão ou é responsável por algum trabalho na igreja, não centraliza as coisas. Aceite parceiros, aceite colaboração. Jesus não fez o trabalho dele sozinho. Jesus escolheu a única pessoa que poderia fazer tudo sozinha, escolheu ter colaboradores. Jesus chamou 12. Você entende? E depois dos 12, somos nós. Deus escolheu fazer a obra através do homem, colaborando com o homem, sendo que ele poderia fazer tudo só.
Então, se Deus teve essa postura, por que eu iria querer fazer tudo sozinho? Você entende? Então, é questão até de bom senso. Então, ó, você vê em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 e 10, olha o que diz lá. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ai daquele que estiver só. Eu tenho um tio, meu tio é Jairo, pastor Jairo. Ele sempre fala uma coisa para mim. Ele diz: filho, nunca acredite em alguém que anda sozinho. Então não existe essa pessoa: não, eu não tenho discipulador, eu não tenho líder, eu não presto conta a ninguém. Não, todos nós é importante que tenhamos alguém a quem prestar contas, alguém sobre nós. Entenda, eu não estou falando de babás. Os pastores e líderes não são babás, eles não têm que ficar: meu filhinho, para. Não, nós somos maduros, somos cristãos, somos adultos. Eu estou falando de ter uma liderança sobre, ter alguém a quem prestar contas. Então é sempre bom ter parceiros no ministério e ter alguém a quem você responder. Faz bem, tá? E aí vamos para o ponto do seguinte: tem pessoas que já vamos trabalhar na igreja, vamos fazer aquilo. Não, a obrigação é do pastor de trabalhar, a obrigação é do líder, a obrigação é do pastor. Todos nós temos responsabilidade com o reino de Deus, todos nós temos responsabilidade com o corpo de Cristo. Todos nós um dia prestaremos contas a Deus por tudo que fizemos e deixamos de fazer. Então, todas as vezes que eu converso com o pastor Felipe, pastor Flávio, com o Júnior, com os outros irmãos, eu sempre manifesto isso. Eu quero chegar um dia, lá, quando o grande dia chegar, quando Deus chamasse Fábio, o que você fez? Eu quero poder dizer: Deus, tá aqui o que eu fiz. E esse sentimento de temor e tremor deve invadir o meu coração e o seu coração constantemente. Haverá um dia que Deus pedirá contas de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, nesse dia, a gente vai ter que ter algo para apresentar. Você entende? Ponto 2.1. Paulo enviou Timóteo aos Tessalonicenses. A gente sabe o seguinte: Paulo não poderia ir, mas ele mandou Timóteo. Então, alguma coisa impedia especificamente Paulo. E o grande desejo do coração de Paulo era que o trabalho não fosse enfraquecido. Tá? Então, ele tinha amor pelo trabalho, amor pela obra, e que esse mesmo amor, que esse mesmo zelo possa invadir o nosso coração. É interessante quando teve um momento em que Jesus pegou o chicote e quebrou todas as bancadas de venda na frente do templo. Expulsou cambista, quebrou tudo. Aí, o que os discípulos lembraram? Que Jesus disse assim: olha, a minha casa será chamada de casa de oração e vocês fazem ela de covil de salteadores. Então você vê, os judeus estavam tão errados que eles nem por um momento questionaram a atitude de Cristo de quebrar tudo lá, de expulsar. Diz: mas rapaz, Jesus, que isso? Cadê o domínio próprio? Não, eles quebraram todas as regras ali. E o engraçado é que os discípulos, eles lembraram de um versículo que dizia assim: o zelo por tua casa me dominará. O zelo por tua casa. O zelo por tua casa. Que possamos todos nós ter este zelo pela igreja, pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pela obra por Deus. Que esse zelo pela casa possa nos consumir. Ok? Ponto 2. Paulo ficou feliz com as notícias que Timóteo trouxe. Então, Paulo manda Timóteo. Timóteo volta. Timóteo traz várias notícias sobre a fé, amor e boa relação entre os irmãos. Então, tenho certeza absoluta que não há nada melhor para um líder, para um pastor, e acima de tudo, não há nada melhor para o coração de Deus ver que o seu povo, que a sua igreja está caminhando bem, cara. Então, que possamos ter, até porque essas boas notícias, elas são um bálsamo.
porque Paulo ele estava extremamente preocupado com o trabalho, porque ele não poderia ir lá. E aí quando Timóteo volta e recebe as boas notícias de Paulo, caramba, Paulo deve ter ficado extremamente feliz. Aí você vê que Timóteo ele era um jovem muito responsável. Por que eu falo jovem? Porque Timóteo tinha 40 anos aproximadamente. Diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, como se Timóteo fosse um cara de 15 anos. Né? Timóteo tinha aproximadamente 40 anos, ele já era um jovem mancebo. Né? Então, quando o adulto Timóteo volta com as notícias, há alegria, gozo e paz no coração do apóstolo Paulo. Né? Ponto 3. Homens de Deus aprendem a dar honra devida ao Senhor. É importantíssimo ressaltar que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então, a glória é de Deus. A obra é de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Deus ele é o responsável pelo crescimento. Se deu certo, não é pela minha infinita graça e sabedoria. Se algo deu certo, é por causa da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Não há nada de bom em nós que não venha de Cristo. E outra coisa, falando sobre trabalho, é interessante que Paulo, ele menciona no Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, que ele orava dia e noite. Ele tinha uma oração constante pelo povo. Eu cheguei a comentar isso no Koinonia, e eu vou falar uma coisa, quero que você grave no seu coração. Grava, tá? Pega no seu diário, escreve aí. O seu desafio você vai colocar como status do seu WhatsApp, tá? Quanto mais crescemos no reino de Deus, mais os nossos direitos diminuem e nossas obrigações aumentam. Quanto mais crescemos no reino de Deus, mais os nossos direitos diminuem e nossas obrigações aumentam. Ou seja, mais temos que servir ao próximo, seja servir todos da mesma forma. Eu não concordo com a pessoa atende o pastor de um jeito e atende um membro de outro. Não, todos têm que ser tratados da mesma forma, com honra. Tem que honrar os irmãos, tratar com educação, com todo o coração, com vontade, servindo como o próprio apóstolo Paulo fala, trabalhando com a mentalidade de que eu não estou servindo o pastor Flávio, eu não estou servindo o irmão lá da célula, eu não estou servindo o irmão que trabalha em serviço de... Não, eu não estou fazendo isso especificamente para eles, eu estou servindo ao Senhor. Então, todo e qualquer trabalho que faça com a mente, isso aqui é como se fosse para Deus. Seja para o apóstolo Monteiro, seja para o porteiro da igreja, seja o cara dos serviços gerais, ou seja até para mim, para qualquer pessoa. Que possamos servir com o mesmo amor e desejo para todos. Ok? Servir, essa é a palavra. Precisamos voltar a ser a igreja que serve. Quando eu falo nós, eu não falo só IBMA, eu falo do quesito da igreja como um todo. Nos voltar para o serviço do Senhor. Serviço, sabe? Nós precisamos estar preparados, nos preparar. Tem uma música da harpa cristã que eu acho ela maravilhosa, ela diz assim, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Aí ele diz assim, num lance imprevisto, na frente eu me encontrar. Eu até fico até arrepiado um pouco quando eu falo isso, porque muitas vezes na obra de Deus, num lance imprevisto, Deus nos coloca na frente da batalha. Deus nos coloca diante de um trabalho, diante de uma obra. E que possamos estar preparados para isso. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. É melhor estar com Cristo na batalha do que sem Cristo na calmaria. Ok? Então Paulo ele tinha oração constante e Paulo orava de forma intensa. No verso Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, fala que Paulo orava com máximo empenho. Então ele era empenhado em fazer a obra de Deus. Eu e você, estamos nos empenhando em trabalhar para Deus? Então, Paulo ele manifesta a grande certeza de que Deus era o responsável por todo e qualquer benefício que vinha sobre a obra.
Então Deus é o responsável, é por causa de Deus, pela misericórdia de Deus, que as coisas caminham, que as portas se abrem. É Deus, não sou eu, não é você, é Deus. E aí, oração objetiva. É interessante que Paulo, ele sempre manifesta mais ou menos esse sentimento que falei ainda há pouco. Haverá, irmãos, o grande dia do Senhor. Um dia, todos nós teremos que prestar contas. E quando este dia chegar, que possamos dizer assim: Deus, o Senhor me entregou 5 talentos, eu granjeei outros 5. Então hoje eu tenho 10. Que possamos olhar para Deus e dizer: Deus, fiz o melhor que pude e aqui está o que eu conquistei. Que esse sentimento possa ser gerado no seu coração. Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim, e que Deus nos dê paz. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.